A paz do Senhor, mulheres, jovens, senhoras, amigas, irmãs, varões valorosos, Deus abençoe o seu dia. Hoje é quarta-feira, 21 de outubro, e eu sou Irene Marques. Nós vamos estar comentando sobre o versículo 22 do capítulo 11 de Provérbios, que diz assim: como joia de ouro em focinho de porco ou porca, assim é a mulher formosa que se aparta da razão. É um versículo bem pesadinho, né? Quando fala sobre uma joia no focinho de um porco, né? Todos nós sabemos como um porco se porta. Todos nós temos conhecimento de que ele gosta de lama, né? Gosta de sujeira. E em Israel, né? Essa palavra refere às mulheres desse tempo. Lá elas usavam brincos no seu nariz, né? Como aqui hoje no nosso Brasil, muitas mulheres usam piercing, né? Lá tinha esse costume de usar. E esse versículo ele se refere a uma mulher formosa, mas também ele dá alusão a uma mulher que se porta com a falta de bom senso, a uma mulher desequilibrada, né, que age incoerentemente. Então, nessa manhã, vamos falar sobre essa palavra. E eu quero acreditar que a cada dia nós podemos ser melhores, né, conforme a palavra do Senhor nos orienta. E a gente vai encontrar várias mulheres que foram virtuosas, que agiram prudentemente, que foram bênçãos na vida dos vossos maridos, né? São palavras do sábio Salomão, né? Aquele que pode falar com muita propriedade sobre as mulheres, né? Afinal, Salomão foi um rei que teve 700 mulheres e 300 concubinas. Eu até estava rindo quando estava meditando nessa palavra, porque imagina, minhas amigas, meus irmãos, um homem com 1000 mulheres na TPM. Eu ri demais quando eu estava meditando nessa palavra, eu imaginei Salomão como Tarzan, né? Pendurado num galho de um lado para o outro, fugindo dessa mulherada na TPM. Mas, assim, os conselhos de Salomão são muito sábios, muito prudentes, apesar de no final da vida ele ter tido, assim, um fracasso com relação à vida íntima dele com Deus, né, em decorrência de tanta experiência, né? Davi viveu ali, Salomão, né, na verdade, né, todos os tipos de relacionamentos, porque 1000 mulheres não é pouca coisa, né? E ele tirou, assim, tudo que podia para passar para nós esposas, para nós noivas, né? Para as que são, para os maridos também, conselhos dignos, né? De ser obedecidos. E ele fala que no livro de Provérbios também, que a mulher virtuosa é como coroa para o esposo, né? Uma mulher virtuosa é uma bênção, né? Mas existe aquela mulher que se porta de uma forma tão terrível, que é comparada a uma joia posta no focinho de um porco, né? Ela é enjoada. Irmão, vocês conhecem mulher enjoada? Fala sério, nem comenta. Né? Tem as sirigaitas da vida, né? Tem as descartadas, tem até as barreadas, que eu não sabia que existia esse tipo de mulher, mas eu descobri que existe. Tem as briguentas, irmãos. Ninguém aguenta. A Bíblia diz que se for para viver com uma mulher dessas, né? É melhor
viver no deserto. Olha que coisa triste, mas já pensou um homem escolher morar no deserto, num lugar que não tem nada, além de terra seca, sol quente e frio na madrugada, né, para fugir de uma mulher que se porta como uma joia no focinho de um porco. E tem aquelas, eu até postei uma foto no meu status, eu não sei, né, a quantidade de pessoas que viram, mas assim, ela é toda enfeitadinha, bem bonitinha, mas como tem um ditado que diz, o que tem de linda tem de louca, que não sejamos essa mulher, né, mas que sejamos amáveis, trabalhadoras, ajudadoras. Preciso trabalhar fora para ser vista como uma pessoa, uma esposa trabalhadora? Não, irmãs. Se você cuidar do seu esposo, dos seus filhos, para quem tem, deixar sua casa arrumadinha, comidinha pronta para o seu esposo chegar do trabalho, né, as roupas limpas, organizadas, né, isso já é um bom sinal para sua vida, né? E a Bíblia diz, lá no Provérbios também, no versículo 10, no capítulo 10, o verso 16, que o preguiçoso ou a mulher preguiçosa, aquela que levanta cedo ou levanta 10 horas, meio-dia, né, e prefere pedir o almoço pronto, o lanchinho, tudo, aquela que sai na rua impecável, aquela que sai na rua parecendo, né, que saiu da vitrine, né? Tem umas que já tem a maquiagem permanente, né, para já acordar poderosa, né? Faz todas as coisas para estar sempre lindas. Sai na rua, você fica, meu Deus. Aí se você for na casa dessa mulher, claro que não é todas, irmãos, tem mulheres que são lindas na rua e cuida muito bem da casa, não é preguiçosa não, tá? Mas aí tem outras que na rua é esse estilo aí, mas quando você se for na casa dela e passar na cozinha, você vai fazer assim, meu Deus. A Bíblia diz sobre a mulher preguiçosa, você é como vinagre nos dentes e fumaça nos olhos. Gente, quem já morou na roça, como eu já morei, sabe o que é uma fumaça nos olhos. Aquilo falta deixar a gente cego, irmãs. Irmãos também, jovens. Então, seja uma pessoa trabalhadora, ajudadora, para não ser como vinagre nos dentes. Quem tem sensibilidade, coloca vinagre na boca, tem a sensação que os dentes vai quebrar. Então, assim, é coisas muito ruins, são comparações devastadoras, tá? Mas a Bíblia nos orienta a sermos mulheres virtuosas, mulheres sábias. E eu quero citar uma mulher aqui que eu achei muito interessante, né? E até pouco a gente se vê sendo feito pregações sobre a vida dela. E assim, é uma das mulheres, entre todas, que eu admiro muito. A Abigail é uma das que eu, assim, tenho uma grande admiração. E tem outro versículo, antes de falarmos sobre Abigail, que diz assim, eu vou ler para vocês. A mulher virtuosa é como a coroa, né, do marido. Em outra tradução vai dizer que é a coroa do marido. Mas aqui procede vergonhosamente. É como apodrecimento dos ossos. Irmãs do céu, essa palavra é muito dura, mas quem nunca viu aquele marido que parece uma múmia, né? O homem trabalha tanto e você percebe que quando fala a hora de ir para casa, aquilo cai sobre ele como um peso. Alguns, antes de ir para casa, passam no bar e bebem uma pinga para aguentar chegar em casa,
porque sabe que o que o espera é uma mulher que é como o apodrecimento dos seus ossos. Muitos homens preferem sair e passar a noite fora, às vezes bebendo, jogando, porque tem uma mulher em casa que é como apodrecimento dos seus ossos, consome os seus dias, consome a sua saúde, consome a sua paz, a sua alegria nesse dia de hoje. Se você tem agido dessa maneira, mude as suas atitudes. Seja vida, seja alegria na vida do seu esposo. Seja um remédio que cura. Seja aquela esposa que ele trabalha o dia inteiro contando as horas para retornar para casa para te encontrar, né? Seja aquela esposa que ele anseia, com muito anseio, terminar o seu dia de trabalho e voltar para casa, porque ele sabe que você vai estar lá esperando, né, com seu abraço acolhedor, com seus conselhos de bênção, né, como é essa esposa Abigail que eu vou ler para vocês. Eu não vou ler tudo porque senão vai ficar muito longo o vídeo, mas é no capítulo 25 de 1 Samuel, né, nós temos uma narrativa de uma mulher que foi muito sábia, muito prudente e livrou o esposo e a família da morte, né? Nabal era o nome desse marido, e eu vou ler aqui para vocês. E era o nome deste homem, Nabal, e o nome de sua mulher, Abigail. Era a mulher de bom entendimento e formosa, porém o homem era duro e maligno nas obras ou no trato. Era uma pessoa que agia grosseiramente. E a história vai dizer que o rei Davi sempre protegeu, né, Nabal, suas propriedades, seus animais, seu gado, né, porque Nabal era um homem rico. E um dia Nabal enviou os jovens dele, né, 10 jovens, para ir até Nabal e pedir alimento, né, para eles que eles estavam no campo. E esses jovens foram até Nabal, levou o recado do seu rei, né, Davi nessa época ainda não era rei. E quando Nabal recebeu o recado, Nabal respondeu grosseiramente, né, dizendo: como eu vou dar a minha comida, como eu vou dar, né, a minha carne para pessoas que eu nem sei quem é, né? Respondeu grosseiramente. E os jovens voltaram a Davi e levaram o recado. E quando Davi recebeu esse recado, Davi se enfureceu de tal maneira que ele disse: afie as suas espadas e nós vamos lá. E essa turma que foi com Davi por causa de uma palavra mal dada, foram 400 homens. Eles foram para matar todos, até a família. E essa Bíblia vai dizer, essa história vai dizer que Nabal era um homem grosseiro, mas nós ouvimos que a esposa Abigail era uma mulher formosa e de bom entendimento. E quando ela recebeu o recado de um moço, disse: olha, Davi mandou os moços vir pedir comida e Nabal respondeu assim e assim. Sabe o que ela fez? Pegou, eu vou ler essa parte aqui que eu gostei bastante, minha gente. Ela pegou comida, muita comida. Olha, então Abigail se apressou e tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas guisadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passa, 200 pastas de figos passados, e pôs sobre o seu jumento e foi ao encontro de Davi. Quando ela chegou lá, sabe o que ela fez? Meu Senhor, ela se desculpou, irmã, se ajoelhou diante de Davi e falou: eu peço desculpas, eu não estava no momento à disposição quando os seus jovens vieram nos pedir alimento. Ela não colocou a culpa no marido e nem se fez de coitadinha.
E por isso eu estou aqui para rogar, né, interceder em favor do meu marido, que é um louquinho da cabeça. E Davi achou aquilo tão honroso, irmãs, tão lindo, tão maravilhoso. Olha o que Davi disse. Então Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor Deus, que hoje te enviou ao meu encontro. Né? Se a gente for ler mais, Davi vai dizer que ela livrou ele de derramar sangue naquele dia. Né? Pela grandeza da virtuosidade, da sabedoria que havia em Abigail, mesmo estando casada com um homem de difícil trato, de difícil convívio. E passado quase 10 dias, a Bíblia vai dizer que Deus feriu Nabal e ele morreu. E quando ele morreu, né, a Bíblia nos diz que Davi ficou sentido com aquela notícia, mas ele enviou os servos dele até a casa de Abigail e a tomou como esposa, pela atitude que ele viu nela de se colocar, né, para livrar a família da morte, para livrar o esposo, mesmo não sendo merecedor desse livramento. Mas ela era uma esposa virtuosa, ela era uma mulher sábia, que não era apodrecimento dos ossos e nem era como viver em uma casa com goteira. A Bíblia diz que a mulher rixosa é pior do que você viver em uma casa com goteiras. Então, Davi tomou Abigail como esposa e a honrou mais uma vez, né? Que nós sejamos essa esposa sábia, virtuosa, amorosa, linda, cuidadora, não preguiçosa, né? Para não sermos como vinagre nos dentes e fumaça nos olhos dos nossos esposos, né? Que Deus continue nos abençoando. Se inscreva no meu canal, compartilhe, curta, comente, deixe temas apropriados para que nós possamos comentar aquilo que você gostaria de ouvir, um comentário sobre, né, a luz da palavra. E deixa Deus abençoar a sua vida, deixa Deus abençoar a sua família, né? Deixa Deus nos transformar a cada dia, né? Porque somos seres humanos e dependemos de Deus, dependemos dos cuidados, dependemos da transformação dele em nossas vidas todos os dias, tá bom? Que Deus continue te abençoando e que a sua vida seja uma vida vivida dentro dos padrões que a Bíblia nos exige, né? Não é fácil, mas é possível quando nós tememos ao Senhor, quando nós pedimos orientação a Ele, para que possamos ser mulheres sábias. Ok, minhas irmãs, meus irmãos, Deus continue abençoando vossas vidas, em nome de Jesus Cristo.